Bom, meus queridos, hoje a apresentação a gente vai falar sobre o período de 1964 até 1985, beleza? Então vamos lá, o start aqui, iniciar. Bom, então nós tivemos aí algumas apresentações, nós falamos da fase socialista, o alerta em inglês, a primeira grande cisão, a era Vargas, né? E agora nós vamos matar essas duas aqui, que é o golpe militar e a segunda cisão. Bom, avançando um pouco mais no tempo, vamos ver como a maçonaria se comportou na segunda ditadura que enfrentou no século XX, aqui no Brasil, que foi a ditadura militar no período de 1964 a 1985. E vamos aqui para as datas. 13 de março de 1964, ocorreu um discurso de João Goulart. Se hoje nós formos analisar esse discurso, demonstra muitos elementos, que na época foi muito contundente e criou um rebuliço entre os militares, e principalmente pela Igreja Católica, quando ele no discurso falou sobre a reforma agrária, que era um termo que estava fielmente relacionado com a ideia comunista, né? E menos de uma semana depois, no dia 19 de março de 1964, houve a Marcha da Família com Deus, pela Liberdade, e também na época foi chamado de Marcha das Carolas, que era aquelas senhoras que frequentavam a missa todos os domingos, né, e que se mobilizaram a pedido dos padres para realizar a marcha. E isso ocorreu no país todo, nas principais cidades, e pedia a queda do governo por medo do comunismo. Bom, em 1º de abril de 64, aí já nessa data já estava consumado o golpe militar. Os militares assumem o governo, inicia assim a ditadura militar, e 2 dias depois, em 3 de abril de 1964, o Grande Oriente do Brasil já se manifestava a favor do golpe. Bom, eles tomaram essa postura tendo em vista os fatos ocorridos durante a Era Vargas, que como a maçonaria foi perseguida naquele período, e nós temos que entender que durante a Era Vargas houve toda uma campanha do governo contra o comunismo, enaltecendo os problemas do comunismo, o terror que o comunismo poderia causar no país, e criando na população em geral uma visão totalmente contrária ao comunismo, como era pregado por todo o bloco de defesa dos ideais norte-americanos da época. Então, nesse sentido, o discurso de João Goulart, apesar, na analogia hoje, não soaria tão de forma radical, mas que na realidade trouxe o medo naquela população, em especial, especialmente na classe média brasileira, que viu naquele discurso elementos relacionados aos ideais comunistas. A Igreja Católica se apresentou contra essa visão e promoveu, por meio dos seus principais fiéis, e fizeram toda essa movimentação das marchas realizada contra João Goulart. Então, naquele momento, muitos militares escutavam a voz daquelas carolas e também se apressaram a atender àquele apelo. Assim, é importante a gente dizer que essas marchas, elas foram realizadas não foram realizadas apenas pelas frequentadoras das missas, mas também foi abraçada por várias parcelas importantes da sociedade. Inclusive, de algumas cidades, as lojas maçônicas acabaram se unindo nessa marcha. Mas apesar de que aquelas senhoras católicas que defendiam a queda de João Goulart também faziam defesa contra a própria maçonaria.
forma de outras lojas, lembrando do terror que haviam passado na era Vargas. Também se apressaram em defender aquela causa das marchas, que depois foi abraçada pela comunidade militar brasileira, instaurando o golpe que ocorreu em 31 de março. E na manhã do dia 1º de abril de 64, apenas 3 dias depois, o Grande Diretor do Brasil estava publicando um comunicado contra o comunismo e a favor da instauração da ditadura militar e em defesa da soberania do Brasil. Então, assim, a gente, pelas nossas apresentações, a gente acaba observando uma coisa irônica, que nós podemos recordar que no início daquele século, 1922, o próprio Grande Oriente do Brasil, oficialmente, em seus boletins, pregava o comunismo e as ideias comunistas. E pouco mais de 40 anos depois, o papel se invertia oficialmente e publicava uma carta contra esses mesmos ideais que haviam defendido a favor da instauração da ditadura, que ele sempre, na maçonaria, havia sido contra, já que tinha sido o berço dos ideais da democracia moderna. Então, passar para o novo período, que é 1973, onde houve a segunda grande cisão. E, por fim, vamos tratar agora da segunda grande cisão sofrida no Grande Oriente do Brasil, durante o século XX, e a cisão foi em 1973, conforme nós vamos ver os fatos aqui agora. Segunda grande cisão, a eleição de grão-mestre geral e de presidente no Grande Oriente do Brasil, em 1973. O candidato da oposição era o Atos de Andrade, se não me engano, de Minas Gerais, contra o candidato da situação, Osmar Vieira Rezende, que era do Espírito Santo. O poder central, o que ele faz? O poder central do Grande Oriente, né? Então ele promove suspensões, expulsões e fechamentos de lojas que apoiavam a oposição, numa forma de pressão. Além de perdão de dívidas, que são taxas das lojas que apoiavam, taxas das lojas. E quem tinha o apoio, eles perdoavam. Ou seja, eles estavam perseguindo quem apoiava o Atos Vieira de Andrade, de Minas. E favoreciam as lojas que apoiavam o Osmani Rezende, do Espírito Santo. A oposição, o Atos Vieira de Andrade, ele acaba vencendo as eleições com 7.166 votos, contra 3.824 de Osmar Rezende, que era a posição. Mas a comissão apuradora, está no Brasil, a comissão eleitoral consegue anular 85% dos votos de Ato Vieira e declara Osmani Rezende eleito presidente do Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil. Bom, com isso, acaba gerando uma revolta e 10 grão-mestres dos estados brasileiros, do Grande Oriente do Brasil, vão para o Rio de Janeiro, se reúnem e decidem desligar-se seus grandes orientes estaduais do Grande Oriente do Brasil. E aí foi quando ocorre que foi fundado a COMAB, a Confederação Maçônica Brasileira. Nesse ato, a gente tem que levar em consideração que o candidato Atos Vieira de Andrade, de Minas, contava com o apoio de quase todo o país. E o Osmani Rezende, do Espírito Santo, só contava com apoio, além do poder central da alta administração do Grande Oriente do Brasil, do estado do Maranhão. Era uma balança muito injusta entre o Osmani e o Atos Vieira. Só que
que até aquele momento o Grande Oriente do Brasil havia criado, e isso ainda existe, né, como nós sabemos, havia criado todo um sistema que garantia que a situação sempre vencesse as eleições contra a oposição. E, de certa forma, isso garantiria a continuidade dos trabalhos e evitava que a história de Mário Behring, né, se repetisse, que alguém com ideias diferentes e numa situação de oposição ao status existente assumisse, e com certeza, né, eles iriam realizar transformações não desejadas no Grande Oriente por aquele pessoal que estava ali no comando. Sendo assim, a maioria dos votos de Atos de Andrade foram anulados. Aí gerou essa revolta entre os movimentos estaduais no Grande Oriente do Brasil, que apoiavam o Atos Vieira de Andrade. Então, todos esses movimentos feitos pela alta administração na época, de suspensões, intervenções, expulsões contra as lojas, fechamento de lojas, que apoiavam a oposição, e ao mesmo tempo eles tinham quebra de interstício, perdão de dívidas, favorecimento a lojas que passasse de lado, que aprovasse a situação. E isso aí, na verdade, está muito bem publicado numa obra chamada Uma Luz sobre a História, do historiador Octacílio, né, sobrinho. Acho que eu até tenho essa obra aqui, ó, a obra é essa, custa R$ 49,00 atualmente, e ele conta a história da formação da Confederação Maçônica Brasileira. Foram duas grandes decisões enfrentadas pelo Grande Oriente do Brasil durante o conturbado e opressor século XX brasileiro. As duas grandes cisões tinham em comum as eleições relacionadas, e este é o problema rotineiro no seio do Grande Oriente, e a gente tem conhecimento atualmente, no ano 2021, que ainda existem grandes problemas, e ainda eles têm, eles esperam que isso um dia, em alguma dessas seja solucionado esse problema, em algum momento, com um mecanismo que impeça esse tipo de situação. Agora nós vamos partindo para o final da apresentação. No final do século XX, em que a situação que se encontrava a maçonaria brasileira, depois de todas essas partes conturbadas, né, essas cisões e dificuldades enfrentadas, a maçonaria brasileira, na realidade, ela continua fragmentada após essas duas grandes cisões. Estava dividida em três grandes vertentes, que era o Grande Oriente do Brasil, seus grandes orientes estaduais e a Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, e as suas 27 grandes lojas estaduais e os grandes orientes independentes, que haviam se desfederalizado, né, e fundado a CONAB. Ela havia perdido sua expressão política, né, a maçonaria perdeu aquela expressão, aquela força por causa dessa divisão, e após ter sido fechada pela Era Vargas, até Washington Luiz, ela tinha uma expressão política, ela tinha um respeito, ela era recebida pelos presidentes da República, e isso acaba posteriormente após Vargas. Ela havia perdido sua relevância social. Eu não sei se todos vão se recordar, né, que na década de 20 nós tínhamos 132 escolas públicas, escolas técnicas. Elas foram criadas no início do século XX. Aquelas 22 bibliotecas maçônicas já não existiam mais, e não havia um grande projeto social da maçonaria naquele período. Ainda assim, ela estava sofrendo ataques de denominações religiosas. Foram aquelas mesmas denominações que haviam sido patrocinada e vinda para o Brasil em 1970, agora a maçonaria patrocinou, e agora a própria
instituições elas estavam atacando a maçonaria, estavam sendo vistas como conservadoras, reacionárias e retrógradas. Após o seu apoio em 64, a ditadura militar, e vivendo das supostas glórias lá do século XIX, e então houve uma reviravolta ao final do século XX, que era exatamente o fim da ditadura militar. E aqueles que haviam sido perseguidos durante a ditadura militar, eles estavam assumindo o poder dos principais cargos políticos, cargos públicos e instituições de peso no Brasil. Aqueles que tinham ido para o exílio, fora do Brasil, estavam retornando ao Brasil e assumindo posições de influência nacional. No entanto, a própria maçonaria, nesse período da ditadura, não ficou ao lado dessas lideranças, dos formadores de opinião, dos intelectuais e os artistas da época. Elas estavam agora assumindo as rédeas do país. A maçonaria, como uma forma de se proteger, tinha ficado do lado da ditadura militar, considerando a perseguição e os abusos sofridos na era Vargas, de Getúlio Vargas. E esses formadores de opinião, essas lideranças, esses intelectuais, artistas, ao assumirem o poder, enxergaram no Brasil uma maçonaria considerada reacionária, retrógrada, e pelo comportamento de constantes homenagens feitas aos militares durante o período de 64 a 85. Então essa desconstrução da maçonaria ocorreu de tal ponto que as denominações religiosas que foram trazidas ao Brasil e abraçadas pela maçonaria em defesa da liberdade religiosa do Brasil, que era um país católico oficialmente, e a maçonaria conseguiu mudar esse cenário durante a questão religiosa. Então essas mesmas denominações e os sucessores neopentecostais, denominações começavam a perseguir a maçonaria, seguindo um discurso que a Igreja Católica tinha feito antes contra a maçonaria. Então, adotando o discurso anterior de Léo Táxil contra a instituição da maçonaria. Hoje nós temos a maçonaria dividida, sem expressão política, sem projetos sociais assim, relevantes, que servissem de argumentos defensivos, com toda essa visão negativa da intelectualidade do país, dos formadores de opinião, e não soube se defender disso. E termina o século XX de forma fragmentada e socialmente, publicamente mal vista. Então essa é a singela apresentação sobre o golpe militar, segunda cisão e o golpe militar. E agora nós finalizamos a apresentação. Aí um agradecimento a todos os ouvintes, Muito obrigado.